Então vamos lá. Quando a gente propôs esse curso, a gente estava pensando numa educação científica inclusiva. Então, na aula passada, a gente viu o aspecto da inclusão, a gente viu que a escola contemporânea ela tem que se comprometer com a garantia dos direitos fundamentais da igualdade, uma vez que os alunos com deficiência ou os estudantes com deficiências, eles estão sendo alocados nas escolas regulares de ensino, e essa escola ela tem que estar preparada. E a gente viu as adequações que elas têm que ter em nível arquitetônico, em nível comunicacional, em nível informacional e pedagógico, para efetivar esse processo da inclusão. E aí hoje a gente vai entrar no contexto da educação científica e do conhecimento científico. Então nós vamos estudar os aspectos teóricos, epistemológicos relacionados à produção do conhecimento científico e a influência desse aporte teórico na prática docente, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma macieira que pressupõe que seja uma descendente da macieira onde a maçã caiu na cabeça do Newton e Newton elaborou toda aquela teoria de gravitação. Então, seria essa ilustração aí, pertinente. Aqui eu tenho um QR Code que depois, quando essa apresentação ficar disponível para vocês, esse QR Code vocês vão poder acessar um questionário, o mesmo questionário que está no Moodle. E qual o objetivo disso? O objetivo disso é que vocês tenham essa possibilidade de fazer esse questionário antes de entrar na plataforma Moodle. Porque quando vocês entram na plataforma Moodle, tem 4 horas para vocês fazerem, e aí eu achei interessante disponibilizar antes. Só que vocês têm que ter o cuidado com o seguinte, o Moodle, ele embaralha as opções. Então, nem sempre a opção que você achar no questionário que está sendo aqui mostrado para vocês. Minha resposta foi a opção A. Necessariamente não será a opção A no Moodle, porque ele embaralha as opções. Então, fiquem espertos em relação a isso, tá? Então, aqui é para vocês acionarem esse questionário que está lá no Moodle e fazerem sem essa obrigação de estar em frente ao computador. E aí, quando vocês entrarem na plataforma, é só vocês colocarem a resposta, observando isso, que a opção que você colocou, ela pode estar trocada no Moodle. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat que depois eu tiro de vocês. Então, vamos lá. As sociedades contemporâneas atuais, elas têm uma necessidade de promover a inclusão científica, ou seja, há uma necessidade de implementações de políticas públicas voltadas para a inclusão científica, uma vez que as sociedades atuais elas são constituídas tecnologicamente, cientificamente. Então, a gente vê, por exemplo, na hora de votar, nós temos lá uma urna. Então, esse cidadão ele precisa operacionalizar essa urna. E por mais simples que seja, tem várias pessoas que se perdem, principalmente quando tem várias opções, né, ou níveis de candidatura para serem votadas. Então, a gente consegue perceber aí que hoje há uma necessidade premente de apropriação desses bens tecnológicos ou científico-tecnológicos e, uma vez o cidadão não conseguindo se apropriar, ele acaba sendo excluído da sociedade. Então, nós temos hoje aí os smartphones nas mãos popularizado, mas se você perceber bem, o smartphone hoje ele é apenas uma plataforma de comunicação social. Não há uma apropriação mais profunda, pelo menos para a maior parte da população, de usar essa tecnologia que dá acesso à rede mundial, à internet, para pesquisa sistemática, para obtenção de informações, até mesmo para uma consulta, para fundamentar um estudo. A maioria geralmente copia, na verdade, as informações. Então, nós temos essa necessidade hoje de incluir o cidadão. Por quê? Porque o desenvolvimento científico-tecnológico ele é um marcador positivo de progresso com justiça social. Uma vez que a apropriação do conhecimento científico-tecnológico vai trazer não somente uma melhoria na qualidade de vida, mas vai formar um cidadão idôneo, capaz de julgar as políticas públicas que utilizam a ciência como instrumentalização, tanto no aspecto ambiental, econômico, ético. Então, existe uma determinada política pública, por exemplo, a aplicação das células-troncos. Será que a população entende o que é célula-tronco?
Será que a população ela entende que há uma necessidade de uma fecundação inicial, a formação ali de um embrião e a recuperação dessas células para colocar, por exemplo, num sistema nervoso lesado, para a recuperação desse sistema nervoso? Será que estamos prontos para decidir? Por exemplo, isso esbarra com a questão religiosa. Onde começa a vida? A vida começa justamente ali na concepção, na fecundação, ou ela começa 3 meses depois, ou quando forma o sistema nervoso? Então, é necessário que a população ela tenha um aporte teórico mínimo de determinada informação científica para ela participar ativamente da implementação dessas políticas públicas. Uma vez que os empreendedores e o próprio governo pode utilizar o conhecimento científico para trazer impactos esses que pode muitas vezes degradar o ambiente. Então, nós temos que estar aí informados com esses conhecimentos para que a gente possa ativamente participar das instituições de leis, enfim, participar desse progresso científico, sem a desestruturação que ele pode trazer consigo. Bom, agora quando a gente olha esse mapa aqui, a gente vê que a apropriação do conhecimento científico ela se dá de forma desigual. Então existem países que conseguem reinvestir grandes somas de capital para a área de pesquisa tecnológica e outros países não conseguem fazer isso. Então existe uma assimetria na distribuição dessa capacidade de produção de conhecimento. Então a gente olha agora esses dois diagramas. Nos países desenvolvidos, há um investimento elevado em termos tecnológicos, uma vez que se pode ter ali uma certa garantia de aporte financeiro para esse investimento, para esse tipo de investimento. Com isso, são gerados produtos de altos valores. Esses produtos, quando comercializados, eles trazem grandes lucros e parte desse lucro pode ser reinvestido no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esses países eles são grandes produtores de produtos inovadores. E com isso, eles acabam perpetuando uma espécie de ciclo, um ciclo positivo, um ciclo vicioso positivo em termos de produção, de inovação, de tecnologia. Agora, os países subdesenvolvidos eles não conseguem convergir grandes aportes financeiros para o desenvolvimento tecnológico. Isso acarreta na geração de produtos com custos reduzidos e não há garantia de um lucro que permita folgadamente reinvestir na capacidade de gerar novas tecnologias. Então, o que a gente percebe aqui é que começa a ter uma interdependência em nível de capacidade de produção científico-tecnológica entre os países desenvolvidos com aqueles subdesenvolvidos. Bom, isso aqui é uma consequência dessa assimetria de distribuição do conhecimento, de apropriação do conhecimento científico. Então, aqui eu tenho uma senhora que trabalha com serviços gerais e ela está analisando esse pôster e a pergunta que se faz é: será que ela sabe que esse conhecimento impacta a vida dela ou vai impactar significantemente a vida dela? Por outro lado, nós temos aqui a Fundação Oswaldo Cruz. Para quem está aqui no Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz é um instituto de excelência, mas toda a produção reconhecida internacionalmente, mas toda a produção científica parece que não passa dos muros, porque essa comunidade aqui e várias outras circunda a Fundação Oswaldo Cruz. E ali, o mínimo impacto positivo que o conhecimento científico poderia trazer seria o saneamento básico, e não tem. Então, na verdade, o que a gente percebe aqui é que há uma urgência dramática de enculturamento científico da sociedade e de distribuição desse conhecimento científico e também dos benefícios que esse conhecimento traz, em termos de distribuição de tecnologia ou democratização do acesso à tecnologia com qualidade. Bom, mas a ciência, ela se relaciona com a sociedade. E de que forma ela se relaciona com a sociedade? Existem aqui 3 instâncias de interrelacionamento ciência-sociedade. Então, a primeira instância é da produção do conhecimento científico. Então, nós temos aqui esse triângulo, ele demonstra aqui um grupo de pesquisa,
Esse grupo de pesquisa, ele recorta uma realidade, analisa os fatores que determinam o fenômeno dessa realidade que ele quer estudar, e ali ele vai procurar entender como esses fatores que determinam esse fenômeno, eles se interrelacionam. E aí ele chega a uma conclusão, chega a um enunciado. Esse enunciado ele vai ser compartilhado com outros grupos de pesquisas. E esses outros grupos de pesquisas, eles vão receber essa informação num contexto de tentar torná-lo falso. Então, a ciência hoje, a produção do conhecimento científico se dá na tentativa de falsear uma enunciação feita. Isso já mostra que o conhecimento científico ele não se propõe ser uma verdade absoluta. Ele é passível de verificação e ele é passível de falseamento, ou seja, de torná-lo falso. E aí esses outros grupos de pesquisa, uma vez analisando esse enunciado e reproduzindo aqueles experimentos e chegando aos mesmos resultados, existe aqui o estabelecimento de um consenso entre grupos científicos sobre aquele enunciado. Com isso, agora, esse conhecimento ele pode ser compartilhado com a sociedade. E de que forma ele é compartilhado com a sociedade? Aí nós temos a outra instância, a instância da divulgação do conhecimento científico. Então, agora, existem agências que são especializadas em promover a divulgação desse conhecimento científico na sociedade. Quais são essas agências? A primeira agência, repórteres especializados. Então você está lá assistindo a sua televisão, teoricamente existe um repórter especializado em ciências e ele divulga esse conhecimento numa linguagem mais acessível ao público comum. A outra agência de difusão do conhecimento, ela se dá nos espaços não formais de ensino, ou seja, nos museus, enfim. E, por fim, o que nos interessa seria a agência chamada educação científica, que se dá nas escolas, nas instituições escolares. Então, nós temos aqui a educação científica, ela vai ser ministrada de forma sistemática em um estabelecimento de ensino a alunos, geralmente infantes e adolescentes, e aí eles vão recebendo esse conhecimento de forma organizada, de forma sistematizada. Então, a última instância de inter-relação da ciência e a sociedade é a funcionabilidade desse conhecimento científico, ou seja, agora o que está sendo interessado, o quanto esse conhecimento científico pode impactar em empreendimentos, seja governamentais ou de ordem privada. Então, os governos, os empreendedores, os industriais, eles vão pescar esse conhecimento e vão aplicar esse conhecimento. E é nesse sentido que nós temos que ter cidadãos capazes de avaliar criticamente os impactos resultantes da aplicação desse conhecimento científico, tanto no âmbito ético, tanto no âmbito ambiental, socioeconômico. Bom, então nós falamos aqui então de educação científica, que é o nosso campo de trabalho. Então a educação científica, ela vai ser a divulgação, é uma agência de interface ciência-sociedade, onde há a promoção, a divulgação desse conhecimento científico no espaço escolar, na forma de ensino-aprendizagem. E aí o que a gente se apercebe aqui? A gente já percebe que esse conhecimento ele tem que vir de forma descaracterizada da formalidade científica. A produção do conhecimento científico se dá numa linguagem fechada, numa linguagem técnica. Essa linguagem ela tem que ser, entre aspas, traduzida para o público comum. Então, a forma de difusão científica que se dá nos espaços escolares, ela se dá através da transposição didática. O que significa isso? Esse conhecimento fechado, ele vai ser descaracterizado de sua metodologia rigorosa de produção e de sua linguagem técnica, e ele vai ser passado para o aluno numa forma palatável, vamos dizer assim, numa forma que ele consiga tangenciar esses conhecimentos, se apropriar desses conhecimentos. Agora, quando a gente fala de educação científica, ela pode se desmembrar em dois domínios. Ela pode se desmembrar no domínio da alfabetização científica ou no domínio do letramento científico. E qual seria a diferença? Não há um consenso na literatura,
Muitas vezes esses conceitos eles são tectônicos, eles se confrontam ou eles são confundidos, mas eu trago aqui para vocês o conceito desse autor dos Santos. E o artigo dele está disponível na plataforma Moodle. Ele disse o seguinte: a alfabetização científica, a finalidade seria a administração do conhecimento científico como um fim. E aí, nesse sentido, a alfabetização científica ela está comprometida com a apresentação da metodologia ou da forma de produção do conhecimento científico. Ela está comprometida com o capital léxico da produção do conhecimento científico. Ela está comprometida com os conceitos, com a caracterização do fenômeno, e não necessariamente com a contextualização desses conhecimentos à realidade do aluno. Então, a alfabetização científica, por exemplo, ela é fortemente fundamentada ou apresentada matematicamente. Então, nós temos aqui as leis sendo apresentadas matematicamente, onde um conjunto de variáveis eles estão se interrelacionando e essas variáveis elas são dadas quantitativamente, sendo que uma delas é a incógnita que o aluno vai ter que descobrir, vai ter que calcular para compreender ou apreender esse sistema de relação entre essas variáveis nesse modelo matemático. Depois a gente passa para o letramento científico. Quando a gente fala de letramento científico, nós estamos falando da contextualização do conhecimento com a realidade e com a vivência dos alunos. Então, esse conhecimento ele não é passado de forma destituída de significado para o aluno. Ele é passado de uma forma que possa ser contextualizado e visualizado pelo aluno na sua vivência. Então, a gente tem aqui os domínios da educação científica, alfabetização científica e letramento científico. São análogos ao processo de alfabetização e letramento na educação infantil. Então, esses termos de alfabetização e letramento, eles foram importados da educação infantil para o âmbito da educação científica. Agora, o que determina se uma escola ou uma pedagogia é comprometida com a alfabetização científica ou com o letramento científico? Então, nós podemos aqui ver alguns fatores que vão influenciar a educação científica, ou pendendo para o lado do letramento, ou tendendo para o lado da alfabetização científica. Então, primeiro, as condições infraestruturais e recursos da escola. É uma escola que tem laboratórios? Existe ali o estímulo a atividades práticas experimentais, construção de modelos? Ou é uma escola em que o conhecimento ele é passado apenas de forma expositiva, na questão lá da epistemologia tradicional ou da educação clássica que a gente viu na última aula? Bom, e o ativismo científico? É uma escola que tem projetos de promoção à interdisciplinaridade? Existem programas de iniciação científica, de feiras científicas, ou seja, esses projetos eles vão ter um espaço privilegiado de apresentação dos produtos gerados com o trabalho dos professores e dos alunos? É uma escola em que o aporte teórico, pedagógico, vigente, valoriza a contextualização do conhecimento com a realidade e vivência do aluno? O professor tem ali ativamente um comprometimento epistemológico com o processo de letramento científico, ou seja, de trazer uma contextualização desse conhecimento para a realidade do aluno, ou ele simplesmente é um reprodutor da forma tradicional de ensinar que ele herdou da universidade no seu processo de graduação? Então, há uma tensão entre esses fatores, e a resultante dessas tensões é que vai determinar se o conhecimento ele se dá de uma forma de valorização do aspecto de alfabetização ou letramento científico. É interessante notar o seguinte, que quando eu falo de alfabetização científica, eu não estou falando no sentido de denegrir esse processo, não é isso. Eu estou falando no sentido de promover uma educação escolar voltada para a realidade do aluno, onde esse aluno ele consiga entender a aplicabilidade desse conhecimento. Agora, o objetivo da escola e o comprometimento curricular vai determinar se ele vai lá ter como parâmetro um processo de educação científica baseado na alfabetização ou no letramento. Agora, algumas escolas não conseguem nem alcançar, e a realidade é a maioria, nem o aspecto do letramento,
e nem o aspecto da alfabetização. Porque a alfabetização é importante, por exemplo, quem tem vocação para a carreira científica. Esse aluno, se apropriando dos códigos de produção, da metodologia de produção científica, ele acaba tendo lá uma afinidade com essa matéria e aí certamente ele tem uma vocação despertada para as áreas da ciência. Então não é aqui condenando o aspecto da alfabetização, mas nós temos que entender que a nossa prática docente pode tender para a alfabetização ou para o letramento. E seria interessante, na condição da realidade brasileira, partir para o letramento científico. Bom, mas o que é o conhecimento científico? Bom, o conhecimento ele parte de uma extração de uma espécie de lógica que tem na natureza. Então, um sujeito ele se propõe a estudar um objeto, aqui é objeto, tá? Não é objetivo não. Ele se propõe a estudar um objeto e esse objeto ele tem lá certas características, ou o fenômeno tem certas características que há ali uma lógica subjacente. E essa lógica ela pode ser apropriada, compreendida e interpretada. Então, o conhecimento seria, na verdade, toda atividade mental que consegue gerar, seria o produto de uma atividade mental que consegue contemplar, através de uma reflexão, as propriedades e as características que tem determinado fenômeno. Agora, quando a gente fala de estudar um determinado objeto, nós podemos utilizar instrumentos de investigação ou podemos analisá-lo simplesmente através dos nossos sentidos. Então, a gente pode utilizar instrumentos de investigação e esses instrumentos eles acabam sendo extensões dos nossos sentidos. Então, a utilização de microscópio, a utilização de um telescópio. Agora, quando a gente interage com esse objeto, a gente acaba produzindo um determinado conhecimento e esse conhecimento ele se estabelece na forma de uma representação. E essa representação, óbvio, ela vai acabar servindo de aporte teórico para que esse sujeito ou outros sujeitos continuem investigando esse fenômeno ou esse objeto. Agora, nós temos que entender o seguinte, que essa relação aqui ela não é fechada, ela não é hermeticamente fechada. Existe uma contextualização em que esse sujeito está inserido. Então, qual foi a motivação desse sujeito para estudar esse objeto? Então, existe aí uma instância motivacional. Qual o contexto histórico-social que esse sujeito está inserido e que vai influenciar no conhecimento gerado? Qual o capital teórico que esse sujeito tem para analisar esse objeto e esse fenômeno? Então, essas estruturas aqui, elas acabam influenciando no conhecimento gerado. Existem vários tipos de conhecimento, conhecimento comum, conhecimento teológico, artístico, filosófico e o científico. Muitas vezes, para a gente entender o conhecimento científico, a gente precisa entender quais são as características das demais modalidades de conhecimento. Então, o conhecimento comum é o conhecimento empírico, ele não se dá de forma sistemática, muitas vezes eles ocorrem acidentalmente, mas eles podem ocorrer de forma empreendedora, na resolução de um problema. Então, eu posso trazer aqui um exemplo. Existe um conhecimento comum já nativo aqui no Brasil, entre os indígenas, que a espinheira santa, a folha da espinheira santa, ela é boa para tratamento de gastrite, ou seja, de problemas estomacais, só que esse conhecimento ele é passado através de uma experiência. Alguém, em determinado momento, comeu essas folhas, ou fez chá dessas folhas, melhor dizendo, e eles se sentiram bem. E ali eles não passaram mais a ter dor de estômago, por exemplo. Então eles repassam esse conhecimento para outras pessoas. E ali acaba tendo lá um compartilhamento daquele conhecimento. É um conhecimento imediatista, porque ele está em função da resolução de um problema. E esse conhecimento, muitas vezes, ele é passado oralmente. E ninguém se sabe, eu vi falar que isso aqui é bom, e aí a pessoa experimenta e acaba sendo bom realmente. É o caso da feijoada com a vitamina C. Por que se recomendar comer uma feijoada com uma laranja? Ora, isso virou uma tradição, mas a gente sabe hoje que a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Então, a gente tem aí, na prática do senso comum, certas situações, certos comportamentos que são passados de forma assistemática,
mas que, na verdade, quando se investiga cientificamente, existe uma fundamentação, existe uma correlação. Uma outra modalidade de conhecimento seria o conhecimento religioso teológico, um conhecimento que se dá sobre inspiração sobrenatural. Então, é um conhecimento que está fora do âmbito sensível, ou seja, é um conhecimento extrasensível, e ele parte do fundamento de que a fé seria o mecanismo para se apropriar desse conhecimento. Então, trata-se de um conhecimento dogmático. E aí o que acontece? O campo da ciência acaba não se contextualizando ou não tendo como objeto de análise esse conhecimento. E aí o que se pode falar sobre isso é que acaba sendo um conhecimento infalível, acaba sendo um conhecimento exato, e um conhecimento em que se não pode pôr à prova, uma vez que ele é revelado e ele é apropriado através da fé. Então, afirmações como aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse tipo de entendimento é apropriado através da fé. Não há nenhuma experimentação que se possa comprovar essa veracidade. Uma outra coisa, é interessante que, no caso, o sistema religioso vigente, ele vai buscar na ciência suporte para a validação desses dogmas, para a validação dessas verdades que são ostentadas, no caso, pela Igreja Católica. E aí começa um contraste. Nesse caso, a ciência ou a produção do conhecimento científico deveria estar a serviço do sistema religioso e não subsistir de forma autônoma. E os embates que surgem, principalmente no século XVI, a respeito disso, é no sentido de desagregar a ciência da religião. Ou seja, chega-se a afirmar em determinado momento que Deus revela como se chega ao céu e não o céu em si. Bom, conhecimento artístico é um conhecimento não é comprometido com a decifração da lógica subjacente a uma realidade. Não é isso. O conhecimento artístico, ele tenta representar a realidade através de uma imaginação. Então, o conhecimento artístico é um conhecimento muito comprometido com a representação da realidade de forma a utilizar a imaginação e a criatividade. E é interessante que é totalmente condicionado à subjetividade de quem está fazendo aquela pintura, aquela escultura. E outra, quando essa pintura e essa escultura, que muitas vezes pode ser representação de um objeto, representação de uma realidade concebida pelo autor artístico, é apresentada para outra pessoa, esse outro sujeito não necessariamente vai perceber aquele objeto ou aquela paisagem como pensado pelo artista autor. Então, o conhecimento artístico ele é comprometido com as representações da realidade, utilizando a imaginação. O conhecimento filosófico ele se compromete em avaliar as demais formas de conhecimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, a filosofia da ciência, a epistemologia, que se compromete em estudar como se estruturam as diversas formas de produção do conhecimento científico. Então, o conhecimento filosófico está no campo das ideias. Ele avalia as ideias e estuda o porquê foi gerada determinada ideia a respeito de um assunto ou a respeito da produção de um conhecimento. Já o conhecimento científico, não. O conhecimento científico é um conhecimento que, sim, procura explicar a realidade, mas ele procura explicar a realidade de tal forma que possa ser verificada os enunciados produzidos a partir dos conhecimentos gerados. Então, o conhecimento científico é um conhecimento que vai abrir mão da experiência sensível, abrir mão da razão para explicar os fenômenos os fenômenos que estão ocorrendo na natureza. Então, ele é crítico, uma vez que ele é sujeito ao falseamento, ou seja, eu tenho hoje, eu posso produzir hoje recursos metodológicos que vão verificar o conhecimento
não de forma como ele foi concebido anteriormente, mas que vão justamente demolir aquela construção que era vigente num determinado momento. Então ele se mostra sistemático, crítico, empírico, ou seja, não existe conhecimento extra-razão ou extra-sensível, ele é falível e racional. Bom, e os pilares da ciência moderna? O que faz hoje nós conhecermos a ciência, como ela se dá? Quais são os grandes contribuidores? Existem vários, mas aqueles que lançam os pilares são esses três pensadores aqui, esses três pesquisadores. O Francis Bacon, o René Descartes e Galileu Galilei. Então, Bacon, o que eles têm em comum? Eles vão se contrapor contra o conhecimento dogmático defendido pelo sistema religioso vigente na época deles. Então, o sistema religioso, na época, ele defendia determinada ideia e estava se apropriando dos pensamentos dos gregos, como Aristóteles e Ptolomeu, e eles procuravam, nesses pensamentos, defender os seus dogmas. Então, por exemplo, nós temos a questão do geocentrismo, defendido por Ptolomeu. Esse geocentrismo ele acabou sendo defendido pelo sistema religioso na época, porque ele acabava contemplando determinado dogma. E aí, esses cientistas eles vão começar a contestar isso, principalmente porque está acontecendo um movimento chamado de Revolução Científica, em que se percebe que não é o geocentrismo o modelo que explicaria, mas sim o heliocentrismo, ou seja, nesse novo modelo, os astros estariam orbitando ao redor do Sol, e não como se pensava, todos os astros orbitando ao redor da Terra. Então, na verdade, esses cientistas eles acabam contestando, ou através de algumas realidades já reveladas, eles acabam entrando em crise e tentando construir modelos que agora procurassem entender essa realidade sem a influência dogmática, tanto da Igreja quanto dos pensamentos dos gregos nas suas obras clássicas. Então, Bacon ele vai entrar por essa linha e ele vai defender o empirismo. Ou seja, não existe nenhum conhecimento que possa ser gerado fora dos nossos sentidos. Então ele usa a observação como forma de produzir conhecimento científico. Então, na verdade, ele não está preocupado, por exemplo, no que se diz a respeito de quantos dentes um cavalo tem. Ele está interessado em ir lá e contar quantos dentes o cavalo tem. A partir do momento que ele vai lá contar quantos dentes do cavalo tem, ele pode chegar à conclusão, não, agora sim eu tenho um conhecimento. E é interessante que ele lança um fundamento da ciência moderna, que é o indutivismo. O que seria o indutivismo? Através de análise de situações particulares, chegando sempre ao mesmo resultado, eu posso generalizar. Então, por exemplo, há uma citação dos cisnes, das cores dos cisnes. Ora, eu me deparo com um cisne, e esse cisne tem cor branca. Aí me deparo com um segundo cisne, terceiro cisne. Todos os cisnes que eu vou me deparando, todos eles têm cores brancas. Ou seja, eles são situações particulares que têm o mesmo resultado. Então eu posso fazer uma grande enunciação. Ora, todos os cisnes têm cores brancas. Então, através de resultados de situações particulares, eu posso enunciar, eu posso generalizar. E é interessante que ele atribui o conhecimento científico com a finalidade de se ter poder para inferir na natureza em prol do homem. Então, a funcionalidade do conhecimento seria agora poder atuar nessa natureza de forma que ela agora traga benefício sem esforço, mas um benefício eficiente através do conhecimento. Enquanto que o conhecimento para o sistema religioso vigente, na verdade, era para justificar os dogmas que eles queriam ostentar. Bom, Descartes ele também tem essa linha, ele não aceita nenhuma forma de conhecimento pronto, só que ele vai mais além, ele não aceita nenhuma forma de conhecimento através da experiência sensível. Ele diz que a nossa experiência sensível ela não é confiável. Então, por exemplo, quando eu observo o Sol fazendo uma órbita no céu, a impressão que me dá
é realmente que o Sol está orbitando, tendo a Terra como centro. Ou seja, através dessa experiência de observação, essa experiência sensível, chega a uma conclusão errada. Então, Descartes ele acaba destituindo até os órgãos sensórios como mediadores da produção de conhecimento. E aí ele parte para a razão. Então, Descartes vai apelar para a razão como mediador, como fator mediador da produção do conhecimento. E aí ele tem uma metodologia interessante. Ora, nós temos um problema complexo. Eu não consigo resolver esse problema complexo. Então, o que eu faço? Eu vou dividir esse problema nas partes para que eu venha tratar essas partes de forma específicas. Isso aí fundamenta a criação das disciplinas. Então, é por isso que nós temos a organização do conhecimento humano compartimentalizada na forma de disciplinas e que muitas vezes não se conversam. Essa forma de organizar o conhecimento científico compartimentalizada vem aí de Descartes. Uma outra coisa, ele entende que existe uma lógica na natureza, essa lógica na natureza ela foi posta pelo Criador e essa lógica ela foi colocada nos nossos pensamentos. Então, a partir do momento que a gente descobre, essa lógica ela se torna inteligível para a gente, uma vez que o Criador colocou essa mesma lógica na nossa forma de pensar, na nossa razão. E agora, Galileu? Galileu é interessante que ele consegue acoplar esses dois pensamentos. Ele consegue acoplar o empirismo de Bacon e consegue acoplar a razão de Descartes na sua metodologia de produção de conhecimento científico. Então, ele começa a observar os fenômenos naturais, ele consegue sofisticar um telescópio e, através da sofisticação desse telescópio, ele faz análises do espaço e consegue trazer informações que vão contradizer o aspecto do geocentrismo. Então, por exemplo, ele consegue observar determinadas luas de Júpiter. E ele consegue identificar que essas luas elas gravitam em torno desse planeta, então essas luas não estão gravitando em torno da Terra. Isso faz com que seja uma evidência para se contrapor com esse conhecimento geocentrista, enfim. E além disso, ele vai fazer algumas experimentações para provar também que Aristóteles estava errado em alguns aspectos. Por exemplo... Então, Galileu confronta essa percepção de Aristóteles que predizia que ao lançar dois corpos de massas diferentes, a velocidade da queda seria proporcional a essas massas. Então, teoricamente, o corpo que tinha mais massa cairia mais rápido ou chegaria no chão mais rápido. E aí Galileu ele pressupõe um experimento. Nesse experimento ele chega a afirmar que não, esses corpos, eles, mesmo tendo massas diferentes, eles vão chegar ao chão quando lançados numa determinada altura e considerando que seja a mesma altura, eles vão chegar ao chão no mesmo tempo. E ali ele vai descaracterizando esses conhecimentos através de experiências. Então ele introduz um aspecto interessante na metodologia de produção da ciência, que é a experimentação. Além disso, ele consegue descobrir o seguinte: existem certas regularidades. E essas regularidades de fenômenos podem ser expressas em leis e matematicamente falando. Então ele consegue trazer a matemática, e ali existe agora uma tentativa de se expressar todos os fenômenos, conhecendo as variáveis e como elas se relacionam, matematicamente falando. E a matemática, ela na verdade, ela vem aí de encontro que Descartes fala em termos de razão pura, porque um quadrado sempre vai ter 4 lados. Bom, nós temos aqui algumas matrizes epistemológicas. Essas matrizes epistemológicas elas vão amparar como se produz um determinado conhecimento científico numa determinada época. E aí eu trago aqui o positivismo lógico, o racionalismo crítico e algumas características das epistemologias contemporâneas. No positivismo lógico, nós temos a apropriação do indutivismo e do empirismo. Então, todo conhecimento científico ele é produzido através da experiência sensorial e, através da análise de casos particulares, eu posso generalizar. O positivismo lógico ele foi extrapolado das ciências naturais e ele acabou influenciando as ciências sociais.
Então nós vamos começar a ter aqui uma aplicação completamente equivocada da metodologia de produção do conhecimento científico no âmbito das ciências naturais, no estudo das ciências sociais. Então isso faz, por exemplo, chegar à conclusão, em determinado momento, de que as sociedades evoluem. Existiriam, características específicas que determinariam o estágio em que aquela sociedade está numa escala de evolução. Então isso faz que haja uma referência, um modelo, e o modelo seria as sociedades europeias, industrializadas, e aquelas sociedades mais primitivas, elas deveriam entrar nesse processo de evolução para se equiparar a essas sociedades referências. Bom, então aqui nós vamos ter o seguinte, um outro grande erro do positivismo lógico é que, uma vez tendo um enunciamento científico, a produção do conhecimento científico posterior não deveria contestar esse enunciado, mas deveria, na verdade, justificar esse enunciado. Ora, entendendo que a ciência ela constrói verdades absolutas, isso para o positivismo lógico. Então, uma vez chegando a um enunciado, através de uma investigação, de um critério de investigação rigoroso, esse conhecimento ele é absoluto, ele é verdadeiro. Então, todas as tentativas de produções de novos instrumentos de investigação ou outros conhecimentos deveriam ter esse como referência. Então, esse conhecimento ele nunca ia ser refutado. Na verdade, aí ia se ter uma acumulação de conhecimentos e ali se entendia a ciência como fator de progressão, como fator de progresso. E aí a gente viu que isso não é bem assim. Por quê? O que acontece no século XX? A ciência ela acaba sendo utilizada para a construção de armamentos bélicos. E quem dominava esses armamentos, ou a produção industrial, acabava se destacando de outros países e até mesmo impondo a sua vontade a outros países, o que culminou nas duas guerras mundiais. Então, bom, agora a ciência ela não é mais vista como um fator determinante do progresso. Porque que progresso é esse? Que eu acabo formando guerras e matando milhares. Então nós entramos no racionalismo crítico. O racionalismo crítico ele vai ser obtuso, ele vai contra essa forma de pensar indutivista. Então, peraí, você está me dizendo que se eu continuar olhando cisnes, todos eles vão ser brancos? Mas aí eu teria que olhar todos os cisnes do planeta para chegar a essa afirmação de que todos os cisnes do planeta são brancos. E eu não tenho, isso é ilógico, eu não consigo fazer isso. E aí? E se surgir um cisne preto, por exemplo? Como é que fica essa argumentação e esse enunciado? Então, na verdade, o racionalismo crítico ele vai criticar esse posicionamento de produção de conhecimento científico através da indução, ou seja, de generalizações indutivas. E aí, o que acontece? Surge agora uma nova forma de pensar a produção do conhecimento científico, que é submeter esse conhecimento provisório a tentativas de falseá-lo. Ou seja, esse conhecimento ele vai ser verificado não num contexto de reafirmá-lo como positivo, mas num contexto de falseá-lo. É muito mais fácil eu elaborar uma generalização e procurar falsear essa generalização, porque a probabilidade de eu encontrar um evento que vai justificar a falsidade desse enunciado é bem mais fácil de encontrar, a velocidade é bem maior de eu encontrar do que eu ir no sentido oposto, de casos particulares para chegar a uma enunciação geral. Então, esse racionalismo crítico ele parte desse princípio. Eu elaboro uma hipótese, que seria um enunciado geral, e agora sim, eu vou começar a fazer experimentos, a submeter esse conhecimento a um teste rigoroso no sentido de, primeiramente, falseá-lo. E aí começa o que a gente chama hoje de método hipotético dedutivo. O que é isso? O cientista ele faz uma hipótese, ele muitas vezes vai fazer uma experimentação para verificar se aquela hipótese dele pode ser confirmada ou refutada. E aí ele chega a uma determinada conclusão. Qual o problema aqui? O problema é o seguinte, ora, se eu tenho uma restrição instrumental, com o meu aporte instrumental nesse contexto de tempo, eu posso afirmar que um
que um conhecimento é positivo, que um conhecimento ele é verdadeiro. Mas futuramente eu vou dizer o seguinte, olha, aquelas instrumentações que eu utilizei como critério de investigação, elas não são eficientes, não são suficientes. Então aqui começa a questionar não só as verdades científicas, mas começa a questionar os instrumentos de investigação desse conhecimento. Aí vem as epistemologias contemporâneas. E lembra que eu falei para vocês que existe uma relação sujeito-objeto? Então vamos lá. Primeiro, será que existe uma realidade? Será que eu consigo extrair a lógica total dessa realidade? Quando eu estudo um objeto, esse objeto não interfere na minha subjetividade? Ou a minha subjetividade não interfere nesse objeto? Será que o contexto histórico-cultural, o paradigma que eu estou vivendo, não influencia na resposta que eu vou encontrar ao analisar determinado fenômeno, determinado objeto? Então, essas epistemologias contemporâneas, elas começam a analisar esses fatores que podem influenciar fortemente o sujeito na sua pesquisa. E aí o que acontece? Muitas vezes nós temos aqui os extremismos. Então nós temos aqui, por exemplo, epistemologia antirrealistas, ou seja, essa epistemologia diz que a gente nunca vai alcançar a realidade. A racionalidade diz que a gente talvez não alcance a realidade, mas a gente se aproxima da realidade. Só que a epistemologia antirrealista diz que nem realidade existe, que tudo é construído, na verdade, por uma representação mental da nossa subjetividade. E isso vem muito através do fato de que, uma vez eu fazendo determinado experimento, eu estou interferindo nesse experimento. Bom, então vem aqui Kuhn, né, Thomas Kuhn, ele fala o seguinte, espera aí, vamos regularizar essa situação. Ora, tudo bem, nós temos aqui um paradigma que é consenso na nossa época, ele funciona muito bem, então essa forma de produzir o conhecimento científico ela é vigente, muito bem, a gente vai chamar isso de ciência normal, só que em determinado momento existem várias situações que essa forma de produzir conhecimento científico não dá conta. Esse paradigma não está dando conta de explicar essas situações. E aí o que eu faço? Bom, eu vou abandonar aquele paradigma de imediato? Não, a gente deixa esse paradigma porque ele explica aí, vamos dizer, 70%, 80% do que a gente tem de conhecimento. Mas vamos ver outros paradigmas, vamos construir outros paradigmas. E aí, essas anomalias, essas realidades que não conseguem ser explicadas pelo conhecimento prévio, pelo paradigma prévio de produção do conhecimento científico, elas começam a incomodar e aí começam a ter propostas que se constituem verdadeiros parâmetros de produção do conhecimento científico. Ou seja, um desses pode competir e se tornar um novo paradigma de produção do conhecimento científico. Então, Thomas Kuhn ele analisa uma espécie de evolução da ciência através de evolução de paradigmas, ou seja, de evolução de novas formas de se entender como se produz conhecimento científico. Então, por exemplo, existe uma forma de leucemia, é um câncer no sangue, chamada leucemia linfóide aguda. Ou seja, é uma leucemia que ocorre na infância. Isso tudo é o que vocês precisam saber. É uma leucemia que ocorre na infância. E essa leucemia, até então, não se sabia a causa da descoberta. Nos anos 70, quando surgiu esse instrumento de investigação, a análise dos cromossomos, chamada de cariótipo, eles perceberam o seguinte, que o cromossomo 22 tem essa setinha. O cromossomo 22 ele é menor do que o cromossomo comum. Opa, o cromossomo 22, nesses indivíduos que têm a leucemia, ele é menor do que o cromossomo 22 comum. Então aqui eu tenho o cromossomo 22 normal e o cromossomo 22 que faz com que essas células elas se multipliquem de forma exagerada, causando a leucemia. E aí o que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que em 95% dos pacientes com esse tipo de leucemia, eles apresentavam esse cromossomo menor. Ora, há uma associação forte. Então vamos pensar de forma indutivista.
Bom, o primeiro caso, cromossomo menor. Opa, leucemia se relaciona. Segundo caso, cromossomo menor. Opa, esse cromossomo está indicando aqui que ele pode estar relacionado com essa leucemia. Terceiro, quarto, quinto, 500 casos analisados e todos eles demonstraram que o cromossomo 22 menor está associado com a leucemia. Eu posso chegar a uma generalização no contexto da produção do conhecimento científico indutivista. Esse tipo de leucemia, a linfóide aguda, vão apresentar o cromossomo 22 mais curto. Até que eu começo a ter amostras de sangue em que o cromossomo 22 é normal. E aí? E aí? Eu vou abandonar o conhecimento que eu já tenho? Não. Novas situações vão aparecer que vão mostrar a presença do cromossomo 22 mais curto. Só que novas amostras vão aparecer com o cromossomo 22 normal. E aí eu tenho que pensar numa forma de investigar o que está acontecendo nessas situações. Então vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó, cromossomo 9, cromossomo 22. O que acontece para formar a leucemia? Um pedaço do cromossomo 9 se parte e um pedaço do cromossomo 22 também se parte. E eles trocam de lugares. Se vocês olharem aqui, é uma troca mútua, uma troca recíproca. O pedaço do 22 vai para o 9 e do 9 vai para o 22. E isso faz com que o cromossomo 22 fique mais curto. Isso aqui só foi possível através de metodologias de investigação científica de análise de cromossomo. Bom, isso explica 95% da situação. E o restante? O restante está aqui, ó, nesses dois genes, BCR, ABL. Então eu tenho aqui dois genes envolvidos na produção dessa leucemia. Esses genes são chamados BCR e ABL. O que acontece? Em 100% dos casos, eu tenho a formação do BCR-ABL. Não importa se o 22 está curto ou se o cromossomo 22 está no tamanho normal. Se eu for verificar agora, não mais em nível citogenético, mas vou verificar agora em nível molecular. Eu não vou analisar mais a forma do cromossomo, mas eu vou no DNA. Quando eu for no DNA, eu vou encontrar em 100% dos casos essa formação BCR-ABL. Bom, então rapidamente, eu vou apresentar para vocês, agora que a gente já viu um pouquinho dessa epistemologia, já compreendeu como a gente constrói o conhecimento científico, quais são as orientações, os paradigmas epistemológicos por trás da produção desse conhecimento científico, eu vou entrar agora na pedagogia em si, que é o campo de trabalho de vocês e que a maioria domina, tá? Então, assim, será que a ciência que a gente apresenta nas escolas, elas estão comprometidas mais com o quê? Será que ela está comprometida ainda com o positivismo? Será que ela está comprometida aí com a racionalidade crítica, ou seja, apresentando essa ciência como sendo verificável e como sendo uma, entre aspas, verdade provisória? Então, na verdade, o que predomina no sistema escolar da nossa sociedade é a apresentação da ciência de forma tradicional, comprometida com o positivismo, comprometido com essa forma de entender empírico-indutivista. Então, as nossas experimentações, elas muitas vezes, elas já trazem roteiros prontos. Então, os alunos entram no laboratório, têm que fazer um experimento, mas o resultado é totalmente previsto. Não existe nenhum diálogo, nenhuma interação desses alunos com o fazer em si. Eles têm que se comprometer com o resultado. Olha, vocês têm que achar esse resultado. Então, nesse aspecto, nós estamos aí apresentando a ciência para os nossos alunos como verdades acabadas. E isso se dá também na forma expositiva, que é característica da metodologia tradicional. Então, os conceitos são fechados, não há uma contextualização daquele conceito de forma contemporânea, quais são os paradigmas vigentes naquela época, o porquê que o sujeito produziu esse conhecimento científico, quais são os instrumentos que ele tinha à disposição para produzir esse conhecimento científico. Então, a apresentação desse conhecimento sem essa contextualização faz com que
a ciência seja apresentada como uma forma de produção de conhecimento totalmente verdadeira, sem contestação ou sem possibilidade de contestação. Além disso, esse conhecimento ele não é apresentado concordante com a realidade social. Então, o aluno ele não vê nenhuma aplicabilidade desse conhecimento. E muitas vezes de forma puramente matemática. Bom, existem outras abordagens, a sócio-histórico-crítica ou a sócio-interacionista. A sócio-interacionista ela vai se apropriar dos pressupostos marxistas. Então, existe aqui a dialética na produção desse conhecimento. E aqui você vê uma tentativa de apresentação do conhecimento tendo a dialogicidade, no sentido de, primeiro, fazer com que o aluno seja protagonista da produção desse conhecimento. Segundo, fazer com que esse conhecimento seja contextualizado com a realidade do aluno e esse aluno ele venha apreender uma importância que esse conhecimento possa ter na sua vivência, na sua realidade. Então, essa forma de metodologia ela foi proposta por Gaspari, eu vou colocar depois a referência para vocês, e ela divide a didática, vamos dizer assim, em 5 etapas. Então, nós teríamos, primeiro, a prática social inicial. Então, aqui o professor ele promove diálogo com o aluno e ele vai inventariando o conhecimento que esse aluno tem. Então, aqui é a tentativa de valorizar as experiências prévias desse aluno, valorizar o conhecimento que esse aluno traz, conhecer as suas dificuldades de visualizar determinado conhecimento ou como ele pensa sobre determinado assunto. Depois, a problematização. Então, esse conhecimento agora ele precisa ser problematizado. Então, eu não quero aqui saber, por exemplo, a constituição química do plástico puramente, mas eu quero entender qual o impacto que esse plástico traz quando eu abandono ele no ambiente. Então, eu vou começar a problematizar esse conhecimento. A instrumentalização. Então, o professor agora ele vai capacitar esse aluno a resolver questões, problemas que foram elencadas. Então, esse aluno agora, ele vai ter um aporte teórico, eu vou utilizar de metodologias que pontuem esse aluno na construção desse conhecimento. Esse aluno, ele agora ele vai poder entender a aplicabilidade desse conhecimento, e com isso ele começa a responder às problematizações que foram elencadas. Então, esse aluno agora, ele pode, por uma identificação com o conhecimento, responder de forma satisfatória esses enunciados que de outra forma se dariam de forma descontextualizada. E por fim, o que vai determinar se ele aprendeu ou não é quando ele estiver numa situação real, ele venha aplicar esses conhecimentos. Então, por exemplo, a questão do plástico que foi falada aí, será que ele vai pegar esse plástico, essa garrafinha que ele acabou de beber água e jogar numa lixeira, ou ele vai abandonar no ambiente? Então, isso tudo aqui é que vai gerar o que se chama de uma metodologia socio-interacionista, no sentido de capacitar esse aluno a se apropriar de um conhecimento e vincular esse conhecimento à sua vivência. Uma outra forma de apresentar a ciência para os alunos é através dessa proposta, ciência, tecnologia e sociedade. Então, essa proposta, na verdade, ela vem dessa demanda, dessa necessidade de letramento científico da população. Então, é uma proposta totalmente comprometida com o enculturamento científico dos estudantes. Então, aqui é uma metodologia, eu vou rapidamente, não vou me estender muito por causa da hora, mas ele divide essa proposta em 3 momentos, essa proposta pedagógica em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, se assemelha muito àquele anterior, onde você tem aí os saberes que esses alunos trazem consigo, certo? Tem o saber que é proposto pelo currículo e tem problemas na sociedade que envolvem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, na verdade, tenta-se criar nesse primeiro momento aqui uma tensão entre essas 3 estruturas. O que esse aluno traz de conhecimento? Traz de vivência. E o que ele trazendo de vivência, eu posso conciliar as propostas desse currículo no sentido de problematizar a ponto dele aplicar esses conhecimentos em resolução de problemas na sua comunidade.
E com essa tensão aqui, dessa tríade, eu consigo chegar a questões-problemas. Então, existem aqui enunciados ou enunciações que seriam questões-problemas. E essas questões-problemas, elas vão tentar ser resolvidas agora. Então, vai para o segundo momento. Nesse segundo momento, é um momento onde se tem o trabalho de resolver essas questões-problemas. Então, aqui, ora, essa mediação ela tem como protagonista o professor e ora essa mediação tem como protagonismo o alunado. Então, existem várias formas de resolver esse problema e aí essa proposta aqui, ela abre mão do pluralismo metodológico. O que significa isso? Ela trabalha com a exposição do conteúdo, ora ela trabalha com experimentação, ora ela trabalha com teatralização. Então aqui existe um espaço aberto de metodologias onde o aluno vai trabalhar junto com o professor para resolver essas questões-problemas. Então, por exemplo, o aluno ele vai lá pesquisar, vai formular, por exemplo, uma teatralização, uma espécie de fórum jurídico. E ali ele vai resolver vai apresentar para a turma resolvendo aqueles enunciados que foram propostos para serem resolvidos no início da metodologia. E por fim a avaliação. E aí a avaliação vai ser a avaliação em nível dos produtos gerados, mas uma avaliação nas metas de aprendizagem atingidas por esses alunos. Através da apresentação dos produtos desses alunos, o professor vai conseguir identificar se eles vieram aprender ou não. E, além disso, existe uma avaliação que se dá de forma constante em toda a metodologia. Então, peraí, eu estou vendo que a teatralização não é bem assim uma forma de resolver essa questão-problema. Então, vou partir para o experimento. Ou seja, aqui nesse segundo momento, existe uma forma de avaliação que é a avaliação da metodologia melhor para resolver essa questão-problema. Então, é um processo dinâmico, mas a ênfase esses conhecimentos científicos eles têm que ser aplicados na sociedade, tem que ser contextualizado com o aluno. Por fim, a metodologia STEAM é uma metodologia bastante abrangente, principalmente em países do primeiro mundo. Então, a metodologia STEAM é uma metodologia interdisciplinar, envolve principalmente as disciplinas ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, existe aqui um entendimento de que essas disciplinas elas precisam ser agrupadas e vistas de uma forma mais sistemática. Então, isso nasceu de uma necessidade de formar profissionais comprometidos com uma dessas áreas. Ou seja, em determinado momento, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, começaram a sentir falta de profissionais ou de estudantes que ingressassem nas carreiras de ciência, engenharia, enfim. Então, eles acabam fazendo o seguinte, olha, nós temos que ir lá no ensino básico e trabalhar uma forma de apresentar esses conhecimentos para os alunos a ponto de despertar vocações. Então, surgiu a metodologia STEAM. Mas só que a metodologia STEAM, no seu início, ela era apresentada de forma disciplinar. Então, a gente tem as disciplinas. Os alunos eles eram convocados a participar dessas disciplinas de forma mais intensiva, só que com o tempo se viu a necessidade de promover interdisciplinaridade. Então o aluno agora ele vai estudar determinados problemas aplicando conhecimentos de engenharia, de matemática, de ciência, tecnologia e de arte na resolução e na geração de um determinado produto específico. Ou seja, é uma metodologia interessante porque o intuito dela é fazer com que os alunos, a partir de um aporte teórico nessas disciplinas, venham investir esse conhecimento na produção de algo que vai resolver um problema. Então é gerado um produto para resolver um problema. O que vai diferenciar da outra? Na outra que a gente viu, que é a histórico-crítica social, na verdade, eu estou trazendo esse conhecimento problematizando de situações que existem na sociedade. Mas aqui não, aqui dá um passo muito mais além, que é no sentido de produzir um produto, gerar um produto, melhor dizendo, para sanar um problema naquela comunidade. Então, por exemplo, é uma sociedade que tem pouca água,
vamos inventar aqui um aparelho para tirar o sal da água do mar. E aí eles vão investir o capital que eles têm de conhecimento nessas áreas, incluindo a engenharia, para produzir esse artefato. Rapidamente, para finalizar, nós temos aqui a questão das experimentações. Então, as metodologias investigativas, elas são recorrentes agora na proposta de educação científica. Muitas vezes elas recaem em experimentações. Essas experimentações, elas vão ter o aluno como protagonista. Então, nas experimentações, comunidades podem ser formadas, ou seja, grupos de alunos são formados. Os materiais são dados e eles têm que construir o experimento. Então, a metodologia ativa ela é uma metodologia do tipo colocar a mão na massa. E aí o objetivo mais simplório da experimentação seria observar, através de uma experimentação, o conteúdo que foi ministrado de forma expositiva. Esse seria o objetivo mais simples. Só que isso recai muito naquela questão que a gente falou de apresentar a ciência como um conteúdo fechado. Então, as metodologias ativas de aprendizagem que envolvem experimentações, elas estão agora interessadas em que esses alunos eles venham ter autonomia para construir o experimento e chegar às suas conclusões. Agora, quando a gente faz experimentações, a gente tem outros ganhos. O professor se aproxima do aluno, ele pode perceber o que está sendo discutido, como os alunos estão construindo as argumentações para fundamentar determinado fenômeno, e aí ele pode identificar determinados equívocos, determinadas insuficiências e interagir mais de forma personalizada. Além disso, a experimentação ela introduz o alunado à produção do método científico, uma vez que ele tem que elaborar a hipótese, ele tem que testar essa hipótese e ele tem que ver, através dos resultados, se os resultados sustentam ou não essas hipóteses e procurar explicações para isso. E, por fim, a experimentação ela contribui para a socialização do conhecimento. Então, cada sujeito tem um capital prévio de conhecimento e uma perspectiva em relação a esse conhecimento. E aí eles vão começar a compartilhar, socializar os conhecimentos ou a perspectiva que ele tem a respeito do assunto. E aí o que acontece? Vai emergir um conhecimento que se dá devido à oportunidade de socialização que eles estão tendo através da experimentação. Certo? Bom, em termos de investigação, nós temos diversos níveis. O nível 0, que é aquele onde existe um roteiro apresentado e o aluno tem que se comprometer com o resultado. E existem outros níveis de investigação em que o aluno vai tendo autonomia, até mesmo para definir qual experimento que ele vai fazer para chegar a determinada conclusão para resolver a questão problema dele. Só que o que a gente advoga aqui? A gente advoga o seguinte, que a gente não pode submeter esses alunos num laboratório e querer que eles realizem um experimento por conta própria. Isso é muito fantástico, mas é muito progressista e é muito desleal quando a gente não dá a oportunidade desse aluno conhecer o laboratório, conhecer os riscos do laboratório, identificar a função das vidrarias dos equipamentos. Então a gente deveria, de forma progressiva, fazer com que esse aluno fosse conquistando a sua autonomia nesse laboratório. Nós temos feito isso, experimentações, então nós temos feito, introduzido esses alunos a experimentações, formamos essas plataformas que se dão aí, que se constituem verdadeiras comunidades científicas, onde eles vão realizar os experimentos e depois eles vão comunicar os resultados uns para os outros. E aí, dependendo do escopo, do objetivo, eles fazem uma rotatividade para eles terem a oportunidade de praticarem todos os experimentos possíveis que estão sendo voltados para aquele determinado assunto. Por fim, nós temos aqui, por exemplo, a temática água. Então, são experimentos envolvendo a temática água no ensino fundamental. São plataformas construídas onde esses alunos formam grupos, eles vão realizar os experimentos e depois eles vão compartilhar esses experimentos. E aí a gente faz uma rotatividade desses grupos. E aqui a aplicabilidade desses mesmos experimentos numa escola para alunos surdos. Então a gente levou esses experimentos para esses alunos. É óbvio que aqui a gente tem que demonstrar como se faz esses experimentos, uma vez que eles não têm muita oportunidade e acesso ao laboratório. E ali a gente
tenta, né, criar um espaço para que eles de forma autônoma venham também realizar esses experimentos. E aqui eu termino. Lembrando, para quem chegou depois, existe aqui um código, um QR Code, que você pode acessar o questionário